casal estava voltando para casa, por uma estrada isolada, quando encontraram um garotinho caminhando sozinho, e o que ele fazia naquela estrada era de partir o coração. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Um garotinho de 10 anos estava andando sozinho pela estrada à noite, ele chorava e soluçava, os carros passavam e nenhum parava para ele, as pessoas olhavam com desconfiança. Porém, em um carro havia uma família, e o garotinho que estava no banco de trás do carro disse: "Tem um garotinho ali, mamãe", enquanto seu pai dirigia de volta para casa. Rodrigo não conseguia acreditar no motivo de uma criança estar ali caminhando na estrada a esta hora da noite. Rodrigo parou seu carro e Priscila, esposa do homem que dirigia, desceu do carro e perguntou para o garotinho onde estavam seus pais, e o jovenzinho ficou calado e começou a chorar. Priscila estava muito preocupada com aquela situação, pois era muito estranho que um jovem estivesse andando sozinho em uma estrada deserta naquela hora da noite. O jovem garoto tinha apenas 10 anos, estava vestindo roupas sujas, mas dava para se notar que não se tratava de um morador de rua. Priscila perguntou onde ele morava e onde estavam seus pais, então ele disse que não queria voltar mais para casa, pois lá era um lugar ruim, e pediu para eles levarem ele para ver a sua avó. Júnior, o filho do casal, apenas observava o garoto, sorriu para ele e o chamou para entrar no carro. Seus pais concordaram de imediato. Rodrigo perguntou onde era a casa de sua avó, e o menino disse que era na cidade e deu o endereço. Quando chegaram ao endereço em que o garoto deu, tratava-se de um cemitério. Assim que o carro parou, ele saiu do carro e correu para dentro do cemitério, e Rodrigo disse para Priscila ficar no carro com Júnior, pois ele iria verificar o que estava acontecendo. Priscila e Rodrigo eram um jovem casal que já estavam casados há 7 anos, ambos tinham 28 anos, e viviam uma vida harmoniosa sem atritos ou problemas. Eles já tinham um filho de 5 anos, chamado Júnior, que era muito esperto e criativo, mas o garotinho sempre pedia para seus pais um irmãozinho para ele brincar, pois se sentia muito sozinho. Porém, infelizmente, o casal não poderia mais ter filhos devido a complicações na gestação de Priscila. Os médicos já achavam um milagre ela e o bebê estarem bem hoje em dia devido a tudo que passaram. Na época, Rodrigo pensou que iria perder sua amada esposa e seu filho, mas felizmente tudo deu certo. Priscila era uma mãe muito dedicada, e tinha uma pequena loja de perfumes em um shopping da cidade, mas ela conseguia administrar o seu empreendimento de casa mesmo, assim, ela poderia dar mais tempo à criação de seu filhinho. Rodrigo era um advogado muito competente e seu tempo era muito corrido, mas conseguia tirar tempo livre para Júnior e sua amada esposa. Certo dia, o casal decidiu sair para uma viagem de férias, pois eles queriam aproveitar cada momento do crescimento de Júnior. O casal planejou articuladamente a viagem, para que tudo fosse mais divertido, mesmo sabendo que imprevistos podem acontecer. Assim, eles tiraram o seu mês de férias e começaram a viajar de carro pela região norte do país. A viagem foi simplesmente incrível. Rodrigo e Priscila conheceram lugares que jamais imaginariam que existiam em sua região. Júnior, mesmo sendo muito novo, estava se divertindo muito mesmo, e seus pais estavam muito felizes com isso. Mesmo assim, quando Júnior viu 2 irmãos brincando em um restaurante, ele ficou meio calado e seus pais notaram isso e perguntaram se ele não queria brincar com os outros 2 garotinhos. Mas Júnior não quis e preferiu comer seu jantar. Assim, as férias do casal estava no fim e foi quando eles encontraram este garotinho na estrada. Rodrigo procurou o jovem garoto no cemitério, até que achou ele sentado em uma das lápides chorando e falando algo. "Vovó, minha mãe e o marido dela são malvados comigo, eles me colocam de castigo em um quarto escuro e me deixam lá por horas, às vezes eles comem coisas gostosas na minha frente e só me dão para comer o que eles não gostam. Eles não me deixam estudar e nem ler os livros que gosto porque dizem que é tudo bobagem. Vovó, eu consegui fugir deles, porque eu não aguentava mais, sinto sua falta e a falta do papai." Neste exato momento em que o garoto falava estas coisas, Rodrigo se aproximou e viu ele chorando. Rodrigo perguntou se era sua avó ali, e ele respondeu que sim.
Rodrigo perguntou se a mãe dele e o seu padrasto faziam coisas ruins com ele, e ele disse que sim e que não voltaria mais para lá. E Diego contou sua história para Rodrigo. Antes de tudo isso acontecer, Diego tinha uma vida feliz com seu pai, ele tinha guarda dele, pois havia se separado de sua esposa que era uma péssima mulher e não conseguia ser uma boa mãe para Diego. O pai do garotinho se chamava José, ele tinha se separado dela por inúmeros motivos, e um deles foi ter ido embora com outro homem. A mãe de Diego se chamava Cláudia e ela era uma mulher que apenas gostava de viver o momento e ter dinheiro fácil, por isso ela arrumou outro homem que provavelmente lhe daria isso. Porém o seu plano deu errado, e anos depois de ter abandonado sua família, ela voltou e quis a guarda de Diego, mas o motivo era porque ela queria a pensão do marido, pois seu marido atual não estava mais ganhando o suficiente e não queria trabalhar. José havia tentado de tudo na justiça para ficar com seu filho, mas a justiça cometeu um erro horrível de deixar Diego com sua mãe. Cláudia também exigiu que Diego não visse seu filho com frequência e inventou inúmeras mentiras sobre ele para que isso acontecesse. Desse modo, Cláudia tinha guarda de seu filho, a pensão do ex-marido para que ela e seu atual esposo pudessem luxar. Assim, eles não arcaram com educação, roupas e alimentação de Diego como deveriam. A única pessoa que tratava bem Diego era sua avó, mãe de Cláudia, que morava com eles e que era totalmente contra o modo de como a sua filha tratava seu neto. Sandra, avó de Diego, era uma mulher boa, que tentou fazer sua filha ser uma boa pessoa, mas a índole de Cláudia era ruim. Como Cláudia não trabalhava e seu marido também não, todos moravam na casa de Sandra, que era grande e espaçosa. Sandra cuidava e protegia Diego contra a própria filha, e isso fazia com que Diego se sentisse amado e protegido por apenas uma única pessoa no mundo, sua avó. Sandra sabia que José, pai de Diego, sempre foi um bom pai para o garoto, e ela também sabia que sua filha mentiu no tribunal quando falou coisas horríveis sobre José. A avó do garoto sempre se comunicava com José e falava como estava seu filho, e ela desejava com todas as forças que Diego fosse morar com ele um dia novamente. Mas a vida foi cruel com o garotinho, pois sua avó foi diagnosticada com um sério problema de saúde. Ainda assim, ela fez tudo o que estava ao seu alcance para proteger seu netinho. Porém, Sandra foi definhando e ficando cada vez pior. Cláudia, apesar de ser uma mulher ruim, ela cuidava de sua mãe, e Diego mesmo sendo tão jovem já sabia que um dia sua avó não estaria mais ali com ele. Mesmo assim, Diego sempre conversava com ela, lia histórias para ela e lhe levava as suas refeições na cama. E então, certo dia, Sandra não resistiu e se foi. Diego nunca se sentiu tão abandonado na vida, pois as únicas duas pessoas que lhe protegiam, que eram seu pai e avó, não poderiam mais estar ao seu lado. Assim, Cláudia herdou a casa de sua mãe e ficou morando nela, mas deu de quarto para seu filho porão velho, sujo e sem iluminação. Diego não era feliz e não podia ter amigos, ele gostava muito de ler, pois era a forma que ele havia encontrado para se divertir, mas sua mãe e seu padrasto não gostavam deste hábito, pois diziam que era besteira, e nunca davam um livro para ele. Os livros que Diego conseguia ler eram os amigos da escola que lhe davam. Quando Diego terminou de contar sua história, Rodrigo ficou horrorizado com tudo que soube, mas ele também não descartava que tudo poderia ser apenas uma história de uma criança levada. Pois, se Rodrigo não devolvesse o garoto para a mãe seria errado e ele teria graves problemas com a lei, mas levar ele de volta seria entregar a ovelha para os lobos. Então Rodrigo quis verificar a história a limpo e pediu que o garotinho apenas confiasse nele e em sua esposa. De volta ao carro, Priscila estava preocupada, mas não poderia deixar seu filho sozinho no carro e preferiu esperar pelo seu marido. Assim que Rodrigo voltou com o garotinho, ele contou tudo para sua esposa, ela chorou com o que ouviu, e eles decidiram que iriam parar em algum hotel na estrada, onde Priscila ficaria com os garotos, para que Rodrigo fosse verificar toda a história. Assim que chegaram a um hotel, Priscila foi de imediato atrás de comida para Diego e Júnior. Priscila notou que Diego e Júnior se deram muito bem e estavam brincando. Ao ver seu filho e o garoto se divertindo, ela imaginou como seria diferente a vida de Júnior se ele tivesse ficado com seu pai.
Enquanto isso, Rodrigo, que havia pego o endereço da casa de Diego, foi até lá. Assim que chegou no local, viu que uma festa estava acontecendo. Os vizinhos estavam indignados com tamanha falta de respeito, chamaram a polícia. Rodrigo observou de longe quando a polícia chegou, e viu que eles chamaram os donos da casa para diminuir o som, devido ao horário. A mulher e o homem que vieram falar com os policiais eram bem arrogantes e prepotentes, e começaram a brigar com os policiais, e o que aconteceu em seguida? Eles foram levados pela polícia por desacato e perturbação. Rodrigo então notou que o que Diego falou era pura verdade, e ele foi falar com os vizinhos, e uma gentil senhora que estava indignada falou que eles eram péssimas pessoas e que tinham um filho pequeno que eles não levavam para a escola. E a mulher suspeitava de que eles não eram bons pais para o pequeno menino, pois seu neto conversava com ele quando o via e levava comida escondida para Diego. Rodrigo então falou tudo para aquela senhora, desde onde o encontrou, da história de sua avó e tudo mais. A mulher suspeitava disso tudo e os outros vizinhos também. E falaram que depois que a avó de Diego se foi, tudo piorou para o garoto. Para Rodrigo, aquilo era mais do que o suficiente, e perguntou se os vizinhos poderiam testemunhar em favor de Diego, e eles concordaram com toda a felicidade do mundo. Então ele voltou para o hotel, e contou tudo para sua esposa que não conseguia acreditar como podia existir uma mãe tão ruim assim. Quando amanheceu, Rodrigo e Priscila voltaram para sua cidade e foram até o médico amigo do casal que fez todos os exames em Diego e disse que eles tinham de ir às autoridades contar tudo o que houve. Diego disse que tinha o endereço de seu pai, só não sabia como chegar até ele. Então, antes de tudo, Rodrigo e Priscila foram falar com o pai de Diego. Já faz 5 anos que José não via seu filho, e o reencontro foi tocante. Rodrigo e Priscila contaram tudo o que estava acontecendo com o garoto, e José chorou, mas agradeceu de coração ao casal por tudo que haviam feito por seu filho. Algumas horas depois, todos foram falar com o advogado com todas as provas que tinham contra Cláudia e seu marido. O advogado disse que não havia mais motivos para que a mãe tivesse a guarda de seu filho. Então o julgamento teria que acontecer. Cláudia tentou de várias formas possíveis não perder a guarda de seu filho, mas ela pouco se importava com ele. Tudo o que ela queria era a pensão que José pagava para ela, que não era pouca. Mas além de todas as provas incriminadoras contra ela e os laudos médicos, haviam os vizinhos dela que deporam contra ela. Cláudia ficou extremamente zangada com tudo aquilo e não queria desistir fácil da boa vida que estava tendo às custas de seu filho e de seu ex-marido. Alguns dias depois, um juiz determinou que a guarda de Diego ficaria com José, e que Cláudia nunca mais deveria chegar perto de seu filho. Além disso, se descobriu que a casa onde Cláudia e seu marido moravam, que era da mãe de Cláudia, tinha sido deixada em testamento para Diego, e como ela não tinha mais direito à pensão e nem à guarda de seu filho, ela teve de sair da casa o quanto antes. Assim, Cláudia e seu marido fugiram para não pagar sua dívida com a lei, e nunca mais foram vistos e nem se ouviu falar deles. Os vizinhos ficaram muito felizes com a saída de Cláudia e de seu marido dali. Mas Diego e José não queriam ir para aquela casa, pois ela trazia péssimas memórias para Diego. Os dias se passaram, e mesmo que tudo tivesse se resolvido, Diego estava triste, pois neste período ele Júnior, filho de Priscila e Rodrigo, tinham se tornado amigos, coisas que para os dois era saudável e divertido. José soube da amizade dos dois garotos, e achou injusto separar os dois assim desta forma, e como forma de agradecimento se mudou para perto de Priscila e Rodrigo, para que os meninos pudessem sempre se ver. Diego cresceu feliz, pois agora ele podia estudar, ler, se divertir com seu amigo. Além disso, na escola ele fez inúmeros outros amigos. O tempo passou, Diego já estava adulto e casado, mas ele nunca deixou de visitar o túmulo de sua avó, que foi uma das únicas pessoas que lhe ajudaram na vida, além de Rodrigo, Priscila, seu pai e Júnior. Espero que tenha gostado da história. Curta, se inscreva e compartilhe. Obrigado por assistir.